Você conhece o livro Mais Esperto que o Diabo? Mais Esperto que o Diabo foi um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Foi escrito por Napoleon Hill, um dos homens mais influentes de sua época. Napoleon Hill nasceu em 1883 nos Estados Unidos e ele andou junto com os homens mais influentes de sua época, como Henry Ford, Thomas Edison e Graham Bell. Ele também foi assessor do presidente Franklin Roosevelt. Ele foi escritor do livro Think and Grow Rich, que foi o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. E o livro Mais Esperto que o Diabo esteve guardado durante 80 anos, desde 1937, e só veio a ser publicado em 2011. Esse aqui é o livro, bem pequenininho, porém sua história é de grande valor. Ela começa com Napoleon Hill em um quarto de hotel, onde ele faz uma entrevista com o diabo. Ele chama o diabo de senhor, porém ele não quer ser chamado de senhor, ele quer ser chamado de Vossa Majestade, porque ele está presente na mente de 98% das pessoas do planeta Terra. O diabo ele não possui um corpo físico, ele é uma energia negativa que se encontra em metade da matéria. E Napoleon Hill fica instigado e pergunta: se o diabo ocupa metade da matéria, quem ocupa a outra metade? O diabo responde que é sua oposição, mais conhecida por nós como Deus. E vale a pena ressaltar que o livro não é um livro sobre religião. Apesar do nome diabo, não tem nada a ver com o diabo cristão ou católico. Na verdade, vai de cada um pensar se esse livro realmente foi uma história verídica, que Napoleon Hill realmente conversou com o diabo, ou se ele é só uma metáfora para ele alertar sobre os males que estão na nossa mente. Napoleon Hill pergunta para o diabo aonde ele habita, qual que era o habitat, e o diabo responde que é a mente das pessoas. Ele ocupa a mente das pessoas, e para isso ele usa uma arma para fisgar as pessoas. E essa arma se chama medo. E existem 6 medos principais. O medo da pobreza, o medo da pessoa ficar pobre, sem dinheiro nenhum. O medo da crítica, de ser criticada por outras pessoas, de ser julgada. O medo de perder a sua saúde. O medo de perder amor, sendo uma pessoa que não tem amor na sua vida. O medo da velhice e um dos principais, o medo da morte. O livro foca bastante nessa parte da alienação. Ele diz que a alienação é a porta para o inferno. Todas as pessoas muito alienadas tendem a ir para lá. E o que seria a alienação, Luiz? A alienação nada mais é do que a falta de pensamento próprio. Quando você pensa em alienação, você geralmente pensa numa pessoa vendo TV ou na escola, que as pessoas falam tudo pra ela e ela acredita em tudo sem nem pensar, sem nem refletir sobre isso. E é isso que é alienação. Quando você aceita as coisas sem pensar, quando você não tem controle da sua mente, quando você não tem controle dos seus pensamentos. E aqui vem uma das partes mais polêmicas do livro. Aonde começa a alienação? Napoleon Hill pergunta para o diabo: tá, diabo, todas as pessoas são alienadas? Ele diz que não são todas. Mas a alienação começa na infância, quando a pessoa é uma criança ainda. E são 3 principais agentes que fazem a alienação: os pais, os instrutores religiosos e os professores. Uma das principais formas de alienação, segundo o diabo, são os próprios religiosos. Mas Napoleon Hill fica meio instigado, porque ele pensa: eu achava que os religiosos eram seus inimigos. Mas na verdade não, porque os religiosos colocam as pessoas o medo do inferno, que é um dos medos que mais permanecem na vida da pessoa. É um dos medos que carregam com ela por toda a vida. É pena ressaltar aqui que não é uma crítica à religião que Napoleon Hill está fazendo, e sim a crítica de como a religião ela é passada para as crianças, na forma de um medo do diabo, de um medo do inferno. E é essa que é a crítica dele. O aliado do diabo são os pais. Mas toma cuidado, não é que os pais são do mal, não é que seus pais querem o seu mal. Seus pais provavelmente querem o seu bem, isso é muito bom. Só que às vezes o querer bem dos seus pais pode ser de um jeito não muito agradável. Pode ser colocando medo no filho. Medo dele não ser uma pessoa bem sucedida. Medo dele não passar na universidade que seus pais querem que você passe. Medo de você não conseguir um casamento bom. Esses medos que auxiliam a pessoa a ser uma pessoa alienada, a não pensar por si. Ela terceiriza suas decisões. E o terceiro, o maior aliado do diabo, é a escola, os professores. E essa é uma das partes mais polêmicas do livro. Napoleon Hill pergunta: mas eu achava que os professores nos ensinavam coisas boas. O diabo fala:
a escola, o sistema escolar ensina tudo, menos a pessoa pensar por si própria. E aqui vão ver alguns pontos que o diabo fala para Napoleão Hill, que são coisas que deveriam ter no sistema escolar e que não tem. Número 1. A administração do tempo. Na escola a gente não aprende que o maior ativo da nossa vida não é dinheiro, não é bem material, não é nada disso. O maior ativo é o dinheiro. Coisa que deveriam ensinar nas escolas, segundo o diabo, e que não ensinam, é a educação financeira. Ensinar a criança, ao adolescente, a poupar o seu dinheiro, ensinar a investir esse dinheiro, ensinar sobre bolsa de valores, sobre mercado. Isso é uma coisa muito importante e que não é ensinada. A terceira coisa é sobre ter autocontrole. Nem sempre na sua vida as coisas vão sair do jeito que você quer, mas não é por isso que você deve sair gritando com todo mundo. Você tem que se controlar, você tem que ter autocontrole, tem que ter disciplina. E isso é uma coisa que a escola infelizmente não nos ensina. A quarta coisa são os poderes do hábito e como é que a gente consegue moldá-los. Já dizia Caio Carneiro, a pessoa boa é escrava de bons hábitos. A quinta é a pessoa aprender por conta própria, não precisar de um professor ali ensinando ela. E isso economizaria muito. E sexta, e o principal, que a escola não faz, é ensinar o aluno a pensar por conta própria, a não ser uma pessoa alienada, a conseguir controlar seus pensamentos. Afinal, segundo Napoleão Hill, a única coisa na vida que você controla são seus pensamentos. E como saber se eu sou uma pessoa alienada ou não? É bem simples. Napoleão Hill pergunta para o diabo isso, e o diabo responde. E aqui vão. Número 1. A pessoa não tem propósito de vida. Número 2. A pessoa gasta mais do que ganha, aquela pessoa gastadora que só consome. Número 3. Não possui quase nada de imaginação. Afinal, a pessoa alienada, ela não consegue pensar por si. Então se ela não consegue pensar por si, como é que ela vai ter uma grande imaginação, não é mesmo? Número 4. Ela não tem entusiasmo de fazer as coisas, ela não tem vontade de fazer as coisas. Número 5. Ela é muito explosiva em seus atos, aquela pessoa que explode, que não tem o autocontrole que eu já tinha falado antes. Número 6. Ela não consegue cooperar com outras pessoas. É aquela que só faz sozinha e não coopera, não quer crescer junto ao lado de outra pessoa. E número 7. Ela espera tudo das outras. É aquela pessoa que quer receber, quer ganhar, mas nunca quer servir. E a última, número 8. E eu já fui muito essa pessoa que começa muitas coisas e muitos projetos e não consegue terminar nenhum deles. Para não ser mais uma pessoa alienada, Napoleão Hill pergunta e o diabo novamente responde, ele concede essas respostas. Número 1. Você tem que pensar por si em todas as ocasiões. Quando alguém fala alguma coisa para você, alguma proposta, alguma informação nova, nunca acredite logo de primeiro, por mais que você confie na pessoa. Sempre pense, sempre raciocine antes. Número 2. Decida o que você quer fazer da vida. Isso pode ser um pouco complicado, mas no fundo você vai conseguir. Número 3. Analise as derrotas temporárias que você teve e extrai delas uma semente. Porque Napoleão Hill diz o seguinte: somente uma em 10.000 pessoas vai conseguir se manter tentando depois de falhar 2 ou 3 vezes. A maioria das pessoas, depois de uma coisa ruim que acontece, depois de uma falha, depois de um fracasso, ela desiste. Mas Napoleão Hill diz que a cada fracasso existe uma semente que pode te dar a vitória. E essa semente é esse aprendizado que você tem que pegar de cada derrota que você tem. Número 4. Reconheça que tudo que você pensa tem um equivalente físico. O que ele quer dizer com isso? O seu pensamento, ele consegue de certa forma virar uma coisa no mundo real. Se você pensa muito em certa coisa, essa coisa provavelmente vai acontecer, porque o seu corpo fica instigado a fazer esta coisa. Então sempre cuide para pensar somente em coisas positivas. Número 5. Reconheça que o maior ativo da sua vida, que é limitado, é o tempo. Então cuide bem dele. Depois dessa longa conversa que a gente teve, a gente tem que finalizar falando o seguinte. Depois de toda essa conversa que Napoleão Hill teve com o diabo, ele deixa a seguinte mensagem: sempre pense por conta própria e lembre-se que toda ação teve antes um pensamento. Então não tem como você fazer alguma coisa sem antes ter pensado nisso. Por isso que você tem que controlar muito bem o que você pensa. Você tem que controlar o que você pensa, porque se você pensar porcaria, você vai fazer muita porcaria.
E se você pensar coisas positivas, coisas boas, naturalmente essas coisas boas irão vir. Vale a pena também ressaltar que o livro não tem nada de livro religioso, não é um livro que critica a religião em si. Ele critica a forma como a religião aliena as pessoas. E também não se sabe se Napoleon Hill existiu, se Napoleon Hill realmente conversou com o diabo, se esse diabo realmente existiu na vida de Napoleon Hill, ou se foi só uma coisa criada por ele para nos alertar sobre a alienação. Esse que foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí quais são os próximos temas e próximos livros que você quer ver aqui. Muito obrigado, galera!